Olá, queridos amigos, é um prazer estar com você mais uma vez aqui com o nosso programa Ápice Desenvolvimento Humano. Eu sou Plínio de Souza, fundador da Ápice. A Ápice é um instituto com mais de 30 profissionais que atende gente do Brasil e do mundo em mudanças emocionais e comportamentais breves. A Ápice também é centro de pesquisa em tecnologias para evolução acelerada de pessoas. Trabalhamos integrando técnicas de última geração, PNL, constelação, coaching e entre outras. Mais de 15 anos de história, situado aqui na Abílio Soares 607, no Paraíso, também na Teixeira da Silva, quase esquina com a Alameda Santos, nossas duas unidades. E também unidades em Campinas, Alphaville, Jundiaí. E atendemos por Skype gente de todo o planeta. Então conheça mais sobre a Ápice, entre no site apicedesenvolve.com.br e assista os nossos programas de rádio também no nosso YouTube. Eles estão sempre lá, todos gravados para você. Então não deu para ouvir a rádio? Vai lá no YouTube. É só você digitar Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube e se inscrever no canal. Muito bem. Então vamos ao tema do nosso programa de hoje. Quero falar de realização de sonhos, um tema maravilhoso que vem me motivando agora nos últimos tempos, né? Essa temática do sonho, essa temática de sonhar fora da caixa, de pensar fora da caixa, de olhar de cima, de criar novas possibilidades primeiramente na mente e fazer acontecer. Eu estava em atendimento ontem, né? Eu atendo algumas pessoas por semana, poucos horários, porque, enfim, eu acabo dando muitos treinamentos, tocando um instituto, enfim, né? No entanto, nunca vou parar de atender. Eu adoro atender e sempre estou disposto a atender algumas pessoas. Atualmente eu atendo 5 pessoas e estava com um desses meus clientes ontem, empresário, né? E aí esse cliente falando dos seus... poxa, um sujeito já com quase 50 anos, né? 40 e tantos, 46, 40 por aí, e falando das suas dificuldades, falando daqueles ganhos que consegue ter. Uma empresa familiar, e aí consegue tirar X por mês, né? E aí, uma pessoa que já vem, que já ouve falar, que assiste palestras sobre pensamento positivo, sobre a lei da atração, mas que ele diz, não, mas eu sou uma pessoa muito racional, né? Sou muito racional, não acredito nisso. E aí, eu sou racional e, sabe, é aqui, tem que entender como é a realidade. E aí, quando a gente vai investigar a realidade dessa pessoa, é uma realidade de ganhar um salário que seria de um gerente, né? Ele ganha ele consegue tirar da empresa, enquanto sócio, enquanto alguém que dedica-se integralmente à empresa há décadas, que está lá, consegue tirar o valor que um gerente tiraria. Então, não é um empresário, não é? Não tem uma mentalidade de empresário, não tem um termostato financeiro de empresário. Ele tem o termostato financeiro de funcionário. Ou seja, né? A flechinha está apontando ali para um valor que é equivalente ao valor que funcionário ganha. Só que assim, ele é empresário, ele tem um risco muito grande, ele trabalha muito mais, tem que trabalhar de final de semana, aguenta os trancos todos, tem muita coisa em risco, dedica-se de uma maneira muito intensa e ganha o que um funcionário ganharia, né? E aí diz, não, mas essa é a realidade. Vamos lá. A realidade ela é diferente para as pessoas diferentes. As pessoas vivem em realidades diferentes. A realidade de uma pessoa que ganha R$1.000 não é a mesma realidade de uma pessoa que ganha 10. Não é a mesma realidade de uma pessoa que ganha 100, não é? É muito menos de alguém que ganha 1 milhão. Então, as pessoas têm realidades diferentes. A realidade de uma pessoa que acha a vida difícil, diferente da pessoa que acha a vida uma maravilha. A pessoa que tem uma realidade que acredita que o ser humano é ruim, que o mundo é um lugar horrível, é diferente da realidade de uma pessoa que acredita que o ser humano é, em essência, luz, positividade, que o mundo é um lugar maravilhoso. Então, do lado de fora é uma realidade, mas do lado de dentro é outra. E as pessoas vivem com base na sua realidade interior. Então veja só, quando a pessoa diz, não, mas eu sou racional, eu não acredito nesta coisa de ficar pensando positivo e que vai acontecer. O que a pessoa está dizendo? A pessoa está dizendo o seguinte, eu acredito nessa realidade aqui atual, na qual estou hoje. Esta é a realidade, é nela que eu acredito. É isso que a pessoa
está dizendo quando ela diz, eu não acredito em pensar positivamente, eu não acredito em sonhar e pensar que vai dar certo. O que a pessoa acredita é no que ela vive hoje. E ao acreditar naquilo que ela vive hoje, ela reforça aquilo que ela vive hoje. Então, ao acreditar que é difícil, ela reforça a dificuldade. A mente vai ficar vendo dificuldade. Né? Eu já falei para você, é bom falar mais alguma vez aqui, sobre a percepção seletiva. A nossa mente, ela percebe partes da realidade a cada momento. Quando você anda na rua, são milhões de informações que passam. Pontos que você pode bater o olho, por exemplo. Muitos pontos que você pode bater o olho, coisas que você pode ouvir. No entanto, você está olhando para um lugar por vez. Ou você está batendo o olho num lugar fora, ou você está com o olhar para dentro, pensando numa imagem interna, numa situação interna. Então, a gente está focado em uma coisa por vez. No entanto, milhões de informações estão passando. O que isso significa? Significa que quando você tem algo importante para você, a sua mente inconsciente chama a sua atenção e você percebe aquilo no mundo. Então vamos lá. Já aconteceu de você ter uma ideia nova, um plano bacana, e aí de repente você, naquele mesmo dia, bate o olho em algo semelhante, ou alguém vem te falar sobre aquilo, ou você lê algo, vê algo nas redes sociais. Quer dizer, provavelmente aquelas informações já estavam lá, mas você não notava. Já aquela mesma história, né, que eu costumo sempre dizer, se a pessoa já teve grávida, na época da gravidez ela ficava sempre vendo gente grávida, né? Então é natural, quando algo é muito importante para você, ficar vendo isso, você fica vendo isso. Então vamos lá, se uma pessoa acredita que a vida é difícil, ela fica vendo dificuldade. Uma pessoa que acredita que a vida é maravilhosa, ela fica vendo maravilhas. No mesmo ambiente, nas mesmas situações, um vê dificuldade, o outro vê oportunidades maravilhosas. Né? Na mesma cidade, um fica vendo caos, coisa ruim, o outro fica vendo coisa bela, coisa maravilhosa. Na mesma rua, na mesma quadra, na mesma casa. Ou seja, o que te limita ou possibilita não é o mundo do lado de fora, e sim o seu modelo internalizado de mundo, aquilo que você foi construindo no seu desenvolvimento, principalmente na infância. O ser humano tem uma infância estendida, ele é um animal com uma infância mais longa, né? Então, um bebê chimpanzé, ele se desenvolve muito mais rápido do que um bebê humano, muito mais rápido. O bebê humano tem uma infância estendida que dá a ele a oportunidade de aprender mais durante a infância, porque a infância é um período de aprendizado, onde se constitui a verdade da vida da pessoa, se constitui os aprendizados fundamentais que vão compor a sua identidade, quem ele vai ser. Então, o ser humano tem uma infância estendida que é para aprender mais, porque é complexo ser um ser humano, né? Nós temos ações muito mais complexas do que os animais no nosso dia a dia. Então é complexo você conviver, ter a linguagem que temos, a convivência que temos, o trabalho que fazemos, as operações que precisamos fazer todos os dias. Então, a infância foi estendida e durante esse período se assimila muito mais conteúdos de maneira mais intensa, de maneira que grava para valer na personalidade, grava para valer, né, nos valores, nas crenças, a realidade, ou seja, o modelo internalizado de realidade, a pessoa constrói isso. E aí, depois de construir, a pessoa fica enxergando essa realidade ao longo da vida. Ela enxerga essa realidade ao longo da vida. Então a pessoa que acha que, puxa, ganhar dinheiro é difícil porque lá atrás viu o pai tendo dificuldade, porque o pai reclamava da dificuldade, ou porque o pai quebrou no empreendimento que teve e a história que foi contada para a família foi trágica, né? Foi dramática, foi uma história de vitimização. A criança pode então entender... Eu falo isso por quê? Porque tem gente que quebra e dá a volta por cima e não conta uma história trágica, conta uma história de aprendizado, de gratidão, porque isso faz a pessoa ficar mais forte para a próxima empreitada, tá bom? Tá? Olha só, nos Estados Unidos, quando vão colocar... Se você vai levar um projeto empresarial seu para um banco aprovar, investir, para alguém aprovar, um dos critérios é saber se você já quebrou antes. É importante que o empreendedor já tenha passado por dificuldade, já tenha quebrado uma vez, porque é natural que ele descubra o que falta de competências nele, nesse processo, e aí ele vai se desenvolver. Né? Na verdade, existem instituições que valorizam que a pessoa já tenha quebrado pelo menos 2 vezes, hein? Veja só.
que ela tem muito mais chance agora sim de dar certo na terceira. Mas como foi contada a história lá atrás, a criança pode assimilar, ai, a vida é difícil, ai, mas eu não posso sonhar, porque se eu sonhar eu vou perder tudo. Crenças que podem ter entrado, eu não posso querer muito, senão eu vou perder, ou ai, mas a vida é difícil, as coisas são difíceis. Então, essas crenças podem fazer com que a partir daí, né, ou seja, na constituição da verdade absoluta, da matrix de realidade do ser humano, a partir daí, essa criança vai crescendo, se desenvolve, se transforma num adulto que fica enxergando grávida a todo momento. Né? Na metáfora da grávida, a pessoa quando está grávida fica vendo grávida. Então, ele fica vendo dificuldade. Fica vendo como a vida é difícil, tal situação acontece, e aí vem um pensamento, nossa, como é difícil. Enquanto com a mesma situação, o mesmo revés, quando acontece com outra pessoa leva, tira de letra, faz parte, vamos que vamos. Né? 9 nãos para um sim, mas o sim vai ser fenomenal, vamos lá. Agora, essa pessoa que acha a vida difícil, no primeiro não fala, ai, tá vendo como é difícil, no segundo não, ai, e aí desiste. E aí perde energia, enquanto o outro tá perseguindo sim, tomou 10 nãos e tá perseguindo sim, e quando o sim vem, ele vale por 100 nãos. Né? E a pessoa alavanca. Então vamos lá, o problema não está na dificuldade do lado de fora, o problema está na dificuldade interna, na dificuldade que foi instalada, sacramentada, instaurada no seu mundo interior, no seu mapa de mundo. O território é uma coisa, o mapa é outra. O mapa não é o território. Território é como está lá fora, mapa é o que você acredita sobre o território. Isso podemos mudar. Isso podemos mudar. Esse que é o grande barato. Quero te convidar para você vir se trabalhar, vem se transformar, vem evoluir, vem se desenvolver de maneira forte, através da programação neurolinguística. Trabalhe sua visão de mundo. A gente vai falar mais sobre isso, quero aprofundar ainda, a gente ainda tem metade do programa pela frente. E quero te convidar para nessa semana a gente tem o Laboratório de Prática de Programação Neurolinguística na Ápice. Vai ser na quarta-feira à noite. Vai ser um barato ter você com a gente agora, na próxima quarta-feira. Laboratório de Prática, baratinhos, participação baratinha, tá? Para que você venha de fato se trabalhar, se transformar, conhecer o poder desse método que é a programação neurolinguística e a partir daí possivelmente avançar em processos de crescimento, em reestruturação das suas verdades construídas ao longo da vida, adaptando-as às verdades que você quer ter para ter os novos resultados de vida que você quer ter. Eu falei que no começo do programa eu ia falar sobre sonhos. Né? Então o importante é sonhar e construir a pavimentação para chegar lá. Sonhe, confie em Deus, como se tudo dependesse dele, já dizia Santo Agostinho, e faça como se tudo dependesse de você. Então sonhe, deseje, vou falar mais sobre isso, e construa a pavimentação, reprograme-se, reprograme as suas verdades, reprograme aquilo, né, que parece racional e lógico, mas não é. É racional e lógico adequado à realidade que você vive hoje. Não é o racional e lógico adequado a uma realidade mais próspera em saúde, próspera em relacionamento, próspera em finanças, prósperas em realização profissional. Então você pode ter muito mais da vida se você quiser se reprogramar, sabe? Porque as próximas gerações terão, a gente está tendo, cada geração está tendo. Vamos olhar positivamente? A humanidade evolui pra caramba. E as próximas gerações, o ser humano cada vez mais, tem mais autoestima, tem mais empoderamento. A gente está evoluindo. Né? Tem mais possibilidades de ascensão financeira, profissional. A gente está evoluindo com todos os problemas que vão acontecendo pelo caminho. A humanidade evolui e as próximas gerações poderão ser muito mais felizes, muito mais prósperas. Enfim, terão essa capacitação desde cedo, poderão aprender a se reprogramar. Isso já está chegando cada vez mais na população, nas escolas. Agora, você que é adulto, cabe a você fazer da sua vida uma vida plena. Cabe a você aprender e se reprogramar. Então vem para a Ápice Desenvolvimento Humano, o melhor instituto de PNL do Brasil, o único que garante resultados em questões emocionais profundas. Tá? Você pode vir para atendimentos individuais com garantia. Olha só, se em 2 sessões você não perceber mudanças naquilo que você veio trabalhar, por mais complexo que seja, nós devolvemos o seu dinheiro.
Só a Ápice Desenvolvimento Humano faz isso no Brasil. Metodologia consistente, profissionais com supervisão de casos, ou seja, você passa pelo profissional, mas ele tem discussão sobre o seu caso com o supervisor, treinamento semanal de equipe, ou seja, a gente entrega resultados. Tenho depressão, timidez, insegurança. Putz, eu tenho dificuldades financeiras, não consigo alavancar, sempre me repito. Parece que vai dar certo? Perco tudo. Parece que vai, não vai. Agora ia, não vai. É você quem faz isso com você. Existem questões aí que te sabotam, falta congruência. Nada acontece por acaso. Se repete é padrão, e se é padrão tem estrutura. E se tem estrutura, pode e deve ser reestruturado. A vida deve ser abundância, não escassez. A vida deve ser... A gente está aqui para viver uma vida plena e não uma vidazinha mais ou menos e medíocre. Tá? Então vamos trabalhar essas disfunções, vamos trabalhar essas programações inadequadas a uma vida plena. Então, atendimentos individuais na Ápice, você vem para uma entrevista e depois 2 sessões, se já não perceber mudanças, devolução do seu dinheiro, não tem nada a perder. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000. Atendimentos em São Paulo capital, Campinas, Jundiaí, Alphaville e atendimentos por Skype para todo o planeta. Você pode ser atendido pelo Zoom ou pelo Skype de qualquer região do planeta. Nós atendemos na língua inglesa, na língua espanhola e, claro, na língua portuguesa. Todas as semanas são mais de 150 pessoas passando pela Ápice, se transformando e evoluindo de maneira consistente. Então venha se desenvolver, não tem desculpa, tudo é possível, tá? Tudo é possível. Em PNL a gente diz, se é possível para alguém, é possível para mim. Se não está possível nesse momento, é porque você não está com a programação adequada, permitindo. Então, se você quer tornar possível aquilo que em essência é, mas não está, reprograme-se. Aprenda a usar a sua mente de uma maneira mais eficiente. Então, venha se trabalhar atendimentos individuais na Ápice. Puxa, você tem alguém da família que está precisando muito? Mas a pessoa se sabota, não consegue lidar bem com provas. A pessoa se sabota e gasta todo o dinheiro de maneira excessiva. Tem compulsão alimentar. Insegurança, baixa autoestima, sabota no profissional. No profissional você acaba... Você é um executivo, você lidera pessoas, mas quando você percebe, você não consegue engajar o time, você passa por cima, você não consegue, de alguma maneira, fazer acontecer. Venha se trabalhar. Você é a chave. Venha se estimular, venha se desenvolver, venha descobrir novas rotas de pensamento, novos caminhos possíveis para a sua performance, para a sua atuação, para suas emoções. Vem se trabalhar e ter resultados maravilhosos na Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Lembrando que a gente tem agora, nessa próxima semana, laboratório de prática de programação neurolinguística. Você pode vir passar por experiências, entender a PNL em grupo, tá? À noite, na quarta-feira, a gente tem laboratório de práticas de programação neurolinguística, onde você já experimenta ela, já percebe ali demonstração de técnicas, já vivencia. Então, agora na quarta-feira, tudo no 11 2361 5000. Segue a gente também lá no YouTube. Se inscreve no canal da Ápice, os programas estão lá disponíveis para você. Ápice Desenvolvimento Humano. Muito bem. Então, voltando a falar de sonho, realização de sonho. Primeira coisa, é preciso parar de acreditar na realidade que você vive hoje. Eu sei que ela parece verdade absoluta, mas não é! Se fosse verdade absoluta, todo mundo viveria a vida que você vive. E não, as pessoas vivem vidas diferentes porque elas têm verdades diferentes. Então, se você quer uma verdade mais maravilhosa, uma verdade mais feliz, mais maravilhosa, é preciso primeiro construir na mente. É preciso construir o que seria essa realidade maravilhosa, essa realidade nota 10. É preciso construir, mas construir mesmo. Construir como? Plínio de Souza, fazer colagem, botar na parede, é uma das formas. O que você precisa construir é uma meta clara, é o que você quer alcançar, não é? Ou 2 ou 3 metas claras, e construir a confiança, a fé em que isso irá acontecer. Isso é o mais importante, porque quando você constrói a confiança, o sentimento associado à visão de futuro, o sentimento de que isso é verdade,
de que isso vai acontecer, quando você consegue ter essa fé, essa confiança, eu não estou falando de fé religiosa, e pode ser também fé religiosa, mas eu estou falando principalmente do sentimento de confiança plena de que isso é seu, de que essa realidade que você constrói internamente, essa visão de futuro é sua. Quando você consolida isso, meu amigo, minha amiga, não tem para ninguém. Aquilo se dá na sua vida, as coisas caem no seu colo, pessoas começam a falar a respeito, você começa a ter insights que antes você não tinha. A sua mente começa a ter inspiração, te trazendo possibilidades de caminhos, de ação, naquele sentido que antes não vinha. A mente não trazia, porque a mente estava sintonizada com outra realidade. Ela estava sintonizada com a realidade que ela estava produzindo e lidando hoje. Quando você sintoniza a sua mente com uma nova realidade, e quando eu falo mente, é pensamento e sentimento, tudo junto. Quando você sintoniza isso, a nova realidade, para valer, aí sim, naturalmente, a sua mente começa a fazer acontecer. O seu inconsciente começa a atuar e aí você começa a enxergar as pistas, a ouvir a respeito, a se motivar a caminhar naquela direção naturalmente, apaixonadamente. Você começa a descobrir os aprendizados, a se desenvolver, a trazer ajuda. As pessoas começam a aparecer que vão te ajudar a chegar lá. Tudo é possível. Tudo é possível. Se você estiver sintonizado com aquilo que você quer. Não adianta pensar o que quer, mas no coração você não sentir. É preciso reprogramar. É preciso reprogramar. Se você tem emoções lá de trás que puxam para a realidade atual. Mas por exemplo, você tem baixa autoestima. Ou casamento não presta. Ou homem não presta, mulher não presta. Você vai ficar vivendo essa realidade. Você tem lá dentro de você, sabe, mas... É difícil empreender é difícil, a crise, você vai ficar preso nisso, enquanto outros empreendedores estão voando. Se você fica lá dentro de que, mas, sabe, é difícil crescer na carreira, é melhor ficar aqui, é difícil crescer, você vai continuar nessa, não tem problema. Se você é feliz assim, beleza, mas se tem um lado seu que quer algo mais, então vamos lá, é preciso tomar a decisão, ok? Mas lá dentro também, porque meus filhos, porque isso, porque aquilo. Não tem essa, não existe vítima. Vamos sair dessa. É você que está sintonizado com essa realidade. Se você quer construir uma realidade mais maravilhosa, comece por dentro. Comece se reprogramando de maneira consistente. E é isso que hoje está disponível para você. Quero te convidar a vir para um universo de possibilidades, de solução. Aprenda a usar o seu cérebro de maneira adequada, a realizar os seus sonhos. Aprenda PNL. Venha fazer programação neurolinguística com a melhor escola do Brasil, a única que garante resultados em questões emocionais profundas, a Ápice Desenvolvimento Humano. Instituto vai fazer 16 anos agora, no final desse ano, formando profissionais, capacitando pessoas, desenvolvendo pessoas também individualmente. Então vem se trabalhar, você passa por atendimentos individuais na Ápice, com garantia, ou seja, se você já não perceber mudanças em 3 sessões, você não paga devolução do seu dinheiro integral, não é legal? Só na Ápice Desenvolvimento Humano. E você pode vir fazer o Practitioner em PNL, se torne um praticante de excelência. Venha fazer para programação neurolinguística, um curso de PNL, você pode trabalhar com isso. Ou você faz o laboratório de práticas, quer conhecer devagar? Vem para o laboratório de práticas. Quarta-feira agora a gente tem mais para frente também outras datas, você pode procurar saber. Tudo isso no telefone 11-2361-5000, laboratório de práticas aqui no Paraíso, na Avenida Paulista. E atendimentos para todo o planeta através do Zoom, via internet. Atendimento presencial em São Paulo, Campinas, Jundiaí e Alphaville. Eu sou Plínio de Souza, foi um prazer grande estar com você. Tudo de bom. Até o nosso próximo encontro. Tchau.